Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Eu estou aqui com José Celso. O Zé Celso está atualmente em Curitiba e ele fez mestrado lá no Amazonas. E eu gostaria de bater um papo com ele sobre as pesquisas. Mas antes de começar, quero te perguntar, Zé Celso, como é que é o nome da cidade que você nasceu? Fala um pouquinho lá da tua cidade. Eu sou da cidade de Autazes, no interior do Amazonas. A cidade fica a 105 quilômetros em linha reta de Manaus, né? Região povoada pelos povos Muras, né? Da etnia Mura, indígena. É banhada pelos rios Altais Açu e Altais Mirim. E dos grandes rios, né? Encontra-se na calha do rio Madeira, né? Que vai até Porto Velho e aí até o Peru. Então, eu estou ali nessa região, apesar de ter morado nos últimos anos, 8 anos na cidade de Manaus, onde fiz a faculdade, né, a graduação e pós-graduação. Ok. Você falou que é em linha reta, para o norte, para o sul, para leste, para o oeste, em relação a Manaus? Para o rumo oeste. Oeste. Na verdade, fica noroeste, fica de canto, assim, indo ali para o... Não sei se já conhece bem Manaus, para o rumo do Ceasa, que é onde fica um dos portos que sai para Belém. Ali, para você chegar na minha cidade, você pega uma lancha, que é uns 20 a 25 minutos atravessando por cima do Encontro das Águas. Aí a BR-319 e depois pega a M-254 até chegar à boca da estrada e pegar uma outra lancha, você chega na cidade de Autazes. É a terra do queijo e do leite, né? De búfala, é bem tradicional lá. Só perguntar que vão lhe indicar o caminho. Legal, muito bom. Eu já fui, como eu falei para você na prosa prévia, eu já fui algumas vezes trabalhar em Manaus, fui dar aula lá algumas vezes, não dou aula mais, e eu fui várias vezes para lá. Aproveitei para ir nas tribos, viu? Fazer aqueles passeios que são comuns aí, né? A gente pega o barco em Manaus, sobe o Rio Negro, passa debaixo da Ponte Estaiada e vai embora lá para cima. E gosto muito, gosto muito. E você agora está em Curitiba? Isso, exatamente. O que você está fazendo em Curitiba? Eu vim para cá para tentar submeter meu projeto de doutorado, né? Para dar continuidade aí nos estudos. Como eu estou concluindo meu mestrado em uma área interdisciplinar, para usar uma linguagem coloquial, uma área coringa, né, para as ciências humanas, podendo trabalhar nas diversas áreas, eu quero voltar a um stricto sensu mais específico da filosofia e fazer um doutorado em filosofia. Legal. Então, você está concluindo o mestrado. Qual é o objeto Qual foi, né? Você já está quase que saindo do mestrado aí. Qual foi o objeto da tua pesquisa? O objeto da minha pesquisa é a educação enquanto o ato de ensinar, né? É um objeto um tanto quanto metafísico, vamos dizer assim, porque não tem como dizer aonde reside o ato de ensinar e cada um ensina de uma forma, né? Sejam em salas circulares, seja a moda peripatética aristotélica, seja numa troca de saberes num ponto de ônibus. Então, o meu objeto é a educação enquanto ato de ensinar. Legal. Zé Celso, hoje é dia do professor, para quem está nos assistindo, foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Estamos gravando no dia do professor e a pesquisa do Zé Celso tem um diálogo direto com o ofício, entre aspas, do ensinar. Eu queria que você falasse, logo no comecinho da tua dissertação, você fala ali faz um breve histórico da educação brasileira. Por favor, fale um pouquinho sobre isso. Eu traço esse histórico, né, o que eu chamei de arqueologia, mas provavelmente na versão final vai mudar, pelo fato de a arqueologia ser um trabalho um tanto mais robusto e daria por si uma dissertação, eu vou trocar essa palavra, eu busco trazer o panorama da própria filosofia com a educação brasileira, que a gente sabe que quando os portugueses chegaram em 1500 aqui, os jesuítas, né, foram se estabelecendo, foi quem trouxeram primeiro o Ratio Studiorum, que era mais ou menos como o manual ou a LDB para se utilizar
termos legais e contemporâneos, à época. Então, eu vou vendo como é que a filosofia se comportava junto da educação. E, normalmente, no Brasil, desde o Brasil Colônia, ela tem esse caráter propedêutico, né, de preparação para o ensino superior. E aí eu trato também o período pombalino, o Império e a República. Então, eu faço esses diversos momentos, trazendo também textos dessa época, como Padre Vieira, o Marquês de Pombal. Trago na República algumas figuras que estão representando, de certa forma, o iluminismo brasileiro, até figuras mais atuais, chegando no Freire, no Japiaçu, em figuras conhecidas nossas já aqui do Brasil de hoje. Você trouxe o Rubem Alves para... Também, Rubem Alves. Eu conversei algumas vezes com o Rubem Alves. Ele morava aqui em Campinas, eu estou em Campinas. Antes dele morrer, eu conversei algumas vezes com ele. Você já ouviu falar da Adélia Prado? Não. É uma poeta, né, do interior de Minas Gerais, que dialogava muito com o Carlos Drummond de Andrade na poesia dela. Ela ainda é viva, e com o Rubem Alves. Também, eu a conheci lá no interior de Minas. Eu cresci na cidade da Adélia Prado. Vale a pena depois você ler alguns livros dela, você vai gostar. Mas vamos aqui. Tá bom. Adélia Prado. Me fala uma coisa. Você fala nas sequelas do silenciamento. Obviamente, para quem é da educação, sabe do que a que você está se referindo. Mas, assim, explica o que é esse silenciamento para o grande público que eventualmente estiver nos assistindo, e fale um pouquinho sobre as sequelas. Sim, nesse sentido aí, porque, assim, há muitos sentidos que se podem dar a essas sequelas. Eu estou tratando, na minha dissertação, especificamente das sequelas da filosofia, que em linhas gerais, é dado a esse caráter propedêutico. A gente que estuda filosofia e normalmente pergunta, o que é que o filósofo faz? Eu me convenci de uma resposta, que é a resposta platônica. O filósofo assusta. Então, a minha resposta para o que o filósofo faz é o filósofo assusta. Mas nós fomos, na história do Brasil, adestrados, eu posso para utilizar termos veterinários, a dar uma papa e não assustar, e não ensinar filosofia ou a filosofar, como diria Kant, né? Ninguém ensina filosofia, mas ensina a filosofar. Então, a gente sempre foi para as beirolas, para os cantos. Então, sempre muito silenciado, amordaçado, enquanto papel filosófico, né? Enquanto papel crítico, questionador. O senhor, por exemplo, me disse que o senhor é um indignado. Nós somos, muitas das vezes, privados de incitar a indignação, né? É muito mais fácil criticar um professor de filosofia, sociologia, ciências humanas em gerais, de doutrinador, né? E aí, como eu posso fazer a meia-culpa, dizer que muitas das vezes acontece isso, o professor não quer ensinar a pensar, mas quer dar um pensamento pronto. E eu acredito que não é esse o papel do professor. E talvez esse papel que o professor tenha assumido seja uma das sequelas. Diz assim, eu não tenho tempo de ensinar a pensar, então eu vou dar um pensamento. E aí acaba também sequelando o outro, né? Emmanuel Levinas vai dar essa figura da violência, do rosto. Então, sujeitos que eu estou trabalhando no ensino médio, mas eu tenho ciência que essa sequela ela vem da alfabetização, da maneira que é alfabetizado, da maneira que acontece todo o processo de ensino. Então, essa sequela ela tem diversos sentidos, mas, sobretudo, esse sentido filosófico de castração, né? De não permitir que o professor de filosofia espante, assuste. Ok. Zé Celso, fale um pouquinho sobre as falsas discussões acerca da Base Nacional Curricular. Fala da sigla para quem não é da educação e que eventualmente venha a desconhecer.
o que significa BNCC e o que são essas falsas discussões. Outra coisa que talvez eu vá mudar, né? Eu utilizei esse termo de pseudo, né? De falso. BNCC é Base Nacional Comum Curricular. A BNCC ela vem sendo pensada desde 1999, quando os PCNs, os Parâmetros Nacionais Curriculares, foram implementados. Ou seja, os parâmetros que iam abalizar, que iam direcionar a educação brasileira. Então, já se sonhava, né? Até mesmo o Rubem Alves tem algumas passagens sobre essas discussões, mas muitas outras pessoas discutiram sobre isso, sobre um sonho de uma educação nacional igualitária. Só que essas discussões aconteceram em 2001, 2003, 2007, 2008 com a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia, 2011 com um grande fórum das licenciaturas que teve, e aí estagnou. Nós entramos naquele período que na dissertação, eu chamo de golpe, né? Que aconteceu em 2016, e aí eu uso da prerrogativa que o próprio Michel Temer, no Roda Viva, deu. Ele mesmo chamou de golpe. Então, a partir da fala do Michel Temer, eu chamo de golpe. E aí, quando o Michel Temer assume, qual é uma das primeiras atitudes? É a assinatura da MP, ou Medida Provisória, 746 da Reforma do Ensino Médio. Uma MP ela precisa de duas características para ela passar, que é a urgência e a pertinência. Só que educação não pode ser tratada, apesar de ser um assunto urgente, com a pertinência de não se discutir, de tramitar uma lei com canetada. E aí a MP é assinada em fevereiro e a lei é promulgada em abril, 2 meses sem discussão. Então, esses 17 anos que foi se discutindo, foi jogado na lata do lixo, na latrina. E aí a gente tem uma BNCC que tem erros ortográficos, dos mais básicos, né? Mas também que não assume o papel de uma educação ecológica. Por exemplo, a gente não tem esse tema que é tão caro para o Brasil, que é a ecologia, né? O cuidado da casa comum. Então, eu já não diria mais pseudo-discussões ou falsas discussões, mas discussões apressadas. Se apressou, e aí nós não vamos ter uma educação igualitária ou equânime, né, como gostaríamos. Zé Celso, eu era professor de uma universidade corporativa, de uma grande empresa. Por isso que eu dava aula, viajava pelo país inteiro. E teve um evento com os professores onde nós convidamos o Rubem Alves. Ele falava o tempo todo na transversalidade na educação. E ele contou sobre as visitas que ele fez numa escola que praticava a educação múltipla e transversal lá em Portugal. Você tratou dessa questão de uma educação múltipla como proposta de ensino e dentro do que você chama de revisão da base nacional curricular, né? Fala um pouquinho sobre isso. Assim, a transversalidade talvez ela já tenha caído um tanto em desuso a partir de 2005. E o que acontece? Com isso, entrou em voga a interdisciplinaridade. O que seria a transversalidade em linhas gerais? Eu pego um tema comum e todos os professores vão trabalhar esse tema. Por exemplo, ética. Eu pego ética, o professor de história trabalha ética, o professor de geografia, de filosofia. Todo mundo tem que ensinar os outros. Ética não é um dever, é uma obrigação. Nós devemos ser. Nós somos. Não é obrigação, é dever. Nós devemos ser éticos, né? Eu sou. A pessoa que bate no peito para dizer assim: olha, eu nunca roubei. Não quer parabéns? Essa é mais do que a sua obrigação. Não roubar, ser honesto. Nunca matei. Matar que é o errado. Então, as pessoas, às vezes, acabam subvertendo essa linha tênue que existe. Então, a BNCC, em diversos momentos, ela trata com a palavra interdisciplinaridade, que seria
a interação entre as disciplinas, né, o inter, a comunicação, com a transversalidade, ela acaba confundindo. Porque o que seria a interdisciplinaridade? Eu, da filosofia, trabalhar ali o início do século XVII com a Revolução Russa, trabalhar filósofos como Emmanuel Levinas, como o Sartre, o Merleau-Ponty, o Albert Camus, e ali trabalhar, que estão inseridos nesse contexto, que a Revolução Russa influencia na França, influencia na Alemanha, etc., a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra ser trabalhada pelo professor de História, os conflitos geopolíticos pelo professor de Geografia. Então, nós temos um assunto e cada um vai passando por cima. E aí, por exemplo, a professora de português trabalha Dostoiévski, que ali é uma pessoa da Rússia. Então, o que acontece? A gente continua cada um no seu quadrado, enchendo o aluno de tarefas, de trabalhos, né? E aí acaba que o aluno não aprende nada. Mas se a gente trabalha nesse viés interdisciplinar, conectando os saberes, o aluno vai dizer, opa, eu tinha visto isso aqui no Dostoiévski, que está se repetindo aqui nesse filósofo. Eu vi aquilo dali no conflito geopolítico e talvez por isso esse filósofo, esse historiador, esse dramaturgo falou isso. Então, conectar os saberes, um verdadeiro holismo intelectual para facilitar tanto a vida dos professores quanto a dos alunos. Legal, muito bom. Eu não vou entrar por aí, senão a gente vai sair da espinha dorsal do nosso bate-papo, que é o seu mestrado. Mas eu entrevistei logo no começo do canal, lá atrás, um teólogo que pesquisou no mestrado dele uma aproximação da literatura do Dostoiévski com a teologia. Muito interessante. Depois eu vou mandar o link para você assistir. Ele costuma falar que ler o Dostoiévski ali do século XIX, né? Na Rússia, pré-Revolução Russa, e desconsiderar o cristianismo do Dostoiévski é uma forma de amputar o pensamento do Dostoiévski. Essa multiplicidade na forma de se abordar, e com certeza você vai gostar de assistir. Depois eu te mando o link. Eu queria conversar, já caminhando para o fechamento do nosso bate-papo, sobre duas coisas. O primeiro, já deixar um convite para quando você caminhar no teu doutorado, que vai dar tudo certinho aí em Curitiba, tudo certinho. Aí, lá na frente, quando você já tiver o teu anteprojeto, aí você me chama e a gente vai bater um papo sobre o teu doutorado. Eu queria falar agora, combinado, né? Queria falar agora sobre a conclusão que você chegou aí nas suas pesquisas de mestrado, onde você trata você coloca até entre parênteses lá na sua dissertação, né? Redemocratização do espaço, da construção do conhecimento, do espaço da educação. Eu gostaria que você concluísse falando sobre essa questão da redemocratização do espaço. Tá. Para eu falar, eu até começo o meu terceiro capítulo falando o seguinte: para eu afirmar que nós precisamos redemocratizar, eu tenho que dizer que não tinha democracia, ou que, ao menos, a democracia estava fragilizada. Acontece que, hoje, eu percebo muito mais isso, até com as leituras, que nós estamos cada vez mais nos afunilando em cortes. A vida está se tornando conhecimento em cortes. Você chega num bar, fala de Platão, por exemplo, e aí alguém vai dizer, olha, o Platão é o cara da caverna. Só que ele não sabe que o Platão escreveu Teteto, Críton, Fédon, Fedro, etc. Ele não conhece Platão, ele tem um corte. Ou seja, o que o Adorno chama de semi-informação ou semicultura. Então, a escola ela está envolta ou está embebida nessa semi-informação. E aí, o que eu afirmo? Que, enquanto professores, nós temos que fazer a BNCC sair com um tiro pela culatra. Em vez de permitir que ela esvazie o sentido do conhecimento, nós nos apropriarmos dela, tal como está, e fazermos dela o melhor, dar a melhor interpretação, e não utilizar da interpretação que é possível para apenas criticá-la, como eu fiz os 2 primeiros capítulos. Então, é utilizar da BNCC, por exemplo, vai ser implementado no Amazonas, em todas as escolas, uma disciplina chamada Projeto de Vida. Eu acho uma barbárie. Como é que você vai projetar a vida de um sujeito com 17 anos?
Um sujeito que está ali com os hormônios à flor da pele, que não sabe o que vai fazer, que às vezes tem uma família desestruturada, que você não conhece a realidade. Porque um professor de filosofia hoje tem 48 turmas, se ele tiver 60 horas aula. 48 turmas, ele vai ter no mínimo 1.200, 1.400 alunos. Como é que ele vai construir um projeto de vida para cada aluno? É impossível. Mas, abrindo a possibilidade de o professor de filosofia assumindo essa disciplina de projeto de vida, é uma chance a mais de ele dar as ferramentas para o aluno construir o seu projeto de vida. Um projeto holístico, um projeto pensado e, às vezes, até, trazendo uma gíria amazonense, né? Mas cabreiro, ou seja, que a pessoa tenha as suas ressalvas, que a pessoa tenha os seus momentos de reflexão e dizer assim, calma, para onde é que eu quero ir? E ali pensar ecologicamente, pensar em família, né? Pensar uma educação financeira, tudo a partir da filosofia. Porque muitas das vezes, e aí nós vamos precisar de um mindset educacional, né? De uma mudança de pensamento educacional no qual os professores não se vejam como inimigos, que às vezes é uma realidade das salas de aula. A gente se encara como inimigos, como oponentes, mas a gente tem que se encarar realmente como amigos e colegas e contribuir um com o outro. Então, quando eu der filosofia da economia ou filosofia da biologia, o professor da biologia é da biologia da filosofia, o professor de matemática da matemática da filosofia, para que haja essa interação e a filosofia pense as outras disciplinas, mas também seja pensada a partir das outras disciplinas. E aí crie um ser humano de fato integral, né? Que é a proposta desde 98, que é a educação, desde 96, que a educação construa seres humanos integrais. E aí a gente vai assim caminhar para a construção desse humano integral. Ok. Zé Celso, você usou uma gíria manauara, né, que é cabreiro. Em Minas a gente usa também, viu? Meio cabreiro. Mas, assim, uma vez eu estava em Manaus e fui atravessar o Rio Negro para comer peixe num restaurante fluvial, do outro lado das margens do Rio Negro. E eu fiquei olhando lá, assim, aquele movimento que o restaurante fazia, porque ele era suspenso na água. E o pessoal falava, você está no banzeiro, banzeiro. No banzeiro. E eu fiquei ali gestando esse canal, onde eu queria ouvir todo mundo, na minha cabeça, no banzeiro e meio cabreiro, vendo ali a beleza do Rio Negro, né, da região. E foi ali que eu gestei o canal. Falei, um dia eu quero ouvir todos e todas o tempo todo. E assim que surgiu. Legal você falar aí das gírias da região. Zé Celso, muito obrigado. Um abração. Com certeza a gente volta a conversar no futuro, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado também aí pela oportunidade. Valeu, um abraço. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.